Olá, pessoal. Muito bom poder estar aqui novamente, junto aqui com o Michel Macedo, lá do Rio Grande do Sul, para continuar aí o nosso encontro de número 4, onde o Michel está desenvolvendo o tema livre-arbítrio e traz aí o bem e o mal, o livre-arbítrio, o tema é provas e expiações, de verdade, mas aí junto a esse tema, ele traz questões do bem e mal, do bem e o mal, do livre-arbítrio, no qual nós vamos ter o ponto de partida agora. Antes de passar para o Michel, peço a você que se inscreva aí no nosso canal, ative o sino de notificações, se você puder e quiser se torne membro, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Michel Macedo, como é que você está, meu companheiro? E desde já, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco para esse quarto encontro, Michel. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade do espaço de poder falar sobre aquilo que a gente estuda, sobre aquilo que a gente entende. Hoje vamos ver se a gente consegue, entre aspas, né, encerrar o assunto, que na verdade a gente só deu uma pincelada, como se diz, no intuito de ajudar, de alguma certa maneira, as pessoas que estão estudando. Óbvio, teve muita coisa que a gente não tratou, não deu tempo de tratar, porque aqui a gente não está fazendo um estudo completo, continuado, né? Mas levantando questões, dando uma passada rápida naquilo que a gente julga importante para as pessoas que vão continuar os estudos ou que estão fazendo esse estudo, né? Então, vamos seguir hoje tratando das questões sobre livre-arbítrio, né? E já eu vou fazer uma breve resumo de tudo que a gente viu até aqui, e por que que a gente está chegando nessas últimas questões sobre liberdade, então, aqui no Livro dos Espíritos. Michel, de certa forma, esse, 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 esses quatro vídeos, né? Esse é o de número 4, tem como objetivo também provocar o pessoal a estudar, né? Esses temas tão importantes, pois que nós estamos falando aqui de princípios da doutrina espírita. Tô certo ou eu tô no caminho? Tô errado ou tô no caminho certo? É isso mesmo. Uma das tarefas de uma palestra, né, quando não há um estudo que a gente pega texto por texto, vai vendo um estudo continuado, que chama, né, que vocês também têm, mas aqui nós não estamos fazendo isso. Mas um dos intuitos, quando a gente tem um curto espaço de tempo, é também fazer provocações. Mas não entendam aqui provocações no sentido ruim. Provocações é para a gente ver o que as pessoas estão pensando sobre o assunto, o que elas estão entendendo sobre o assunto, e também aguçar a curiosidade dela e a vontade delas de aprofundar, de ir pesquisar, né? Muitas vezes, quando ainda não se tem intimidade, né, com o grupo, ou com o coordenador do grupo, ou com o palestrante, a gente tem questões que a gente não entendeu bem ou que a gente pensa diferente, e é muito comum as pessoas não falarem, né? Quem já deu aula ou quem conhece professor, conversa com o professor, eu tenho vários amigos professores, é bem assim. O professor termina de explicar e diz assim: então, pessoal, todo mundo entendeu? E geralmente a sala dela fica quietinha, né? Mas na verdade o professor, na sua experiência, já sabe que ali tem várias questões que as pessoas não estão colocando, né? Ainda mais num clima que há no nosso movimento espírita, no sentido geral, das pessoas ainda terem dificuldade em debater no bom sentido, né? Em que a pessoa apresenta uma tese, eu apresento outra contrária, tentando mostrar que a tese daquela pessoa está equivocada. Isso ainda é algo bem delicado. Por quê? Porque como a gente não foi educado assim, né? A gente não foi educado sendo estimulado a nossa capacidade crítica e de contra-argumentação, né? E os nossos pais também não foram educados assim. Então, é uma coisa que ainda a gente também não pode culpar os pais, porque eles também não aprenderam, né? Isso eu estou falando no sentido geral, né?
Então é muito comum que a gente tenha uma sociedade em que as pessoas querem ganhar no grito ou na autoridade, porque aqui eu mando e pronto. Então, como a gente tem uma cultura ainda muito disso, né? Em que algo que no mundo da filosofia, no mundo da ciência, já não é assim, né? As pessoas estão mais acostumadas com essa questão para quem não é do meio, para citar um exemplo, os teóricos eles escrevem uma, um artigo, alguma teoria, eles lançam para outros teóricos lerem e é papel de quem lê tentar achar problemas naquela teoria, justamente porque para ir lapidando aquela teoria e tornar ela uma boa teoria. A gente ainda está muito longe disso, né? Eu já vou entrar no assunto, mas só para encerrar esse gancho que tu colocou, porque é importante falar isso. Eu tô me organizando muito, né, para começar a fazer videoaulas, né, a estudar o espiritismo com as pessoas através das redes sociais, que é algo que desde que o Kardec Tube surgiu eu ainda não consegui fazer. Já tem aí uns 3, 4 anos e eu ainda não consegui fazer, mas eu sinto a necessidade de cada vez mais, observando as pessoas que procuram o Kardec Tube e os meus amigos, as pessoas que eu vejo que se interessam em estudar a doutrina, né, estudar Kardec, eu vejo cada vez mais essa necessidade de eu começar a fazer os vídeos, né? Então, eu criei agora um espaço no Kardec Tube que é um editorial. Então, eu tive o cuidado de separar aquilo que é Kardec falando daquilo que é a opinião do canal, né? Do Kardec Tube. Por isso que é editorial, justamente. Editorial é quando a gente coloca um ponto de vista daquela instituição, né? Então ali a gente coloca provocações, né? E é muito curioso como as pessoas têm reagido. É curioso como o movimento espírita porque eu queria realmente saber o que os seguidores, né, do Kardec Club pensavam, que conhecimento que elas tinham, o que elas questionavam. E durante todos esses anos que eu postava coisas, só frases de Kardec, eu tinha um certo silêncio, né? Eu não sabia. Mas com essas provocações eu consigo enxergar melhor como é que esse público tá, né? E eu noto realmente que a necessidade de fazer vídeo, de explicar, as pessoas precisam de explicação, mas vamos ver se tô trabalhando seriamente para ver se consigo iniciar 2023 fazendo isso. Criar um grupo de estudo de um livro, fazer sequencial, gravar palestra, que as pessoas precisam. Assim como eu tive pessoas que me ensinaram, né? Que me ajudaram muito, eu acho que acaba sendo um dever de consciência da gente, aquilo que a gente já estudou, é compartilhar com as pessoas. Então, é bem como tu falou, são provocações, quem está nos ouvindo entenda. Eu sempre indico, leia o item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec fala justamente sobre isso, sobre como estudar a doutrina, né? E eu não consigo aprender em uma palestra, né? Porque, veja, um assunto vai puxando o outro. A gente está estudando provas e expiações. O que a gente viu até aqui? Agora eu já vou entrando. A gente viu, primeiro, a ideia de que as almas são criadas iguais, né? Elas são criadas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma qualidade, né? E aí elas entram num corpo para justamente começar a desenvolver a sua inteligência, as suas qualidades. Esse entrar no corpo e passar por situações que ela vai ter que começar a aprender, a gente pode chamar de prova, né? São as provas da vida material, em que no decorrer da minha vida física, em que eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha preservação, eu vou desenvolvendo a inteligência. Com o tempo, a minha inteligência vai se desenvolvendo, eu vou aprendendo a fazer escolhas, né? Aí que nasce o livre-arbítrio, né? E aí, quando eu aprendo a fazer escolhas, eu crio a capacidade em mim de poder escolher entre o bem e o mal. Isso que a gente viu nos outros encontros. E a gente aprendeu que quando eu escolho o caminho do mal, eu não era obrigado a escolher.
Quando eu escolho o caminho do mal, eu crio novas provas que eu não precisava passar e que vão atrasar a minha chegada até o objetivo final, que é a perfeição moral, né? Então, essas provas que eu passo e que eu crio sem ter necessidade e que causam esse atraso, essas provas são um tipo específico de prova que eu posso chamar de, e que Kardec chamou de expiação. A gente viu um pouco disso, depois a gente viu então o que, que seria esse bem e esse mal, né? Um pouco do conceito do que é moral. A gente viu um pouco sobre o que é o espírito escolher as provas, a gente viu que ele escolhe o gênero de provas. E agora nós vamos ver um pouquinho melhor sobre o que seria esse livre-arbítrio. E dentro dessa ideia de entender o que é o livre-arbítrio, a gente vai ver melhor, um pouquinho mais aprofundado, o que são os gêneros de prova. Kardec agora na questão sobre liberdade, nós vamos ver que ele trata disso. Então, nota que a questão da criação puxou a questão das provas e expiações, puxou a questão da moral, que puxou a questão do livre-arbítrio, e é bem assim. Um estudo vai puxando o outro, né? É assim que o estudo se dá. Então, o que eu procurei aqui? Fazer um resumão, mostrar questões, é importante mostrar Kardec falando, para as pessoas saberem de onde que a gente tira, para não achar que a gente está inventando, e mostrar passo por passo, um pouquinho de cada vez, uma espécie de lógica por trás disso. Para que toda vez que a gente leia esses conceitos em toda a obra, a gente já, mas eu lembro que lá eu ouvi o palestrante falar isso, a gente vai ligando as peças, né? Claro que isso poderia continuar, né? A gente poderia pegar outros livros e cada vez dando mais um passo, mais um passo, mais um passo. Então, é assim mesmo que funciona, né? Eu posso estudar por assunto, embora o recomendado seja, antes de eu fazer esse estudo por assunto, né? Eu fazer um estudo, eu ler correntemente todas as obras, né? E aí estudando por assunto e aprofundando. Mas é assim mesmo, Kardec vai falar que o estudo do Espiritismo leva anos. Ele chega a dizer, leva anos, e realmente leva, né? Há questões que, para a gente chegar lá, naquele ponto, eu preciso de meses desenvolvendo todo um outro conjunto para chegar nisso. Né? Então, é muito parecido, embora tenha suas diferenças, né? Não pensem que é igual, mas usando só como uma analogia, como uma universidade, né? O aluno do primeiro semestre está tendo uma noção que o do oitavo semestre está tendo outra, né? Então é muito importante que as pessoas não pulem etapas, né? Porque se eu tiver no primeiro semestre eu pular para o oitavo semestre, várias coisas que lá no oitavo semestre estão sendo ditas, eu não vou entender muito bem e eu posso até discordar. Mas por quê? Porque eu não tive todo o acompanhamento de todas as etapas que aquele aluno que está lá teve. Então é bem assim. Às vezes há certos pontos que a gente coloca numa palestra que levou anos para a gente descobrir. Então a gente precisa ir mostrando aos poucos para as pessoas. Eu tenho conversado muito com as pessoas se apressam muito, mas é assim, eu tenho que segurar e segurar questões, resolver outras primeiro, segurar questões, porque senão eu não consigo chegar lá naquele objetivo. Então é toda uma sequência que, às vezes, por causa desse trabalho, que na verdade as pessoas, o dia que fizerem isso, vão aprender que isso é prazeroso, na verdade não é um trabalho. Todo esse processo, na verdade, é prazeroso e que aí muitas vezes que as pessoas desistem, né? Porque é mais fácil eu ter já uma resposta pronta. É mais fácil eu ter uma resposta pronta porque aí eu não preciso de todo o trabalho para chegar na resposta mais complexa, né? Mas o que a gente precisa entender é que, às vezes, a resposta pronta, ela é superficial. Então, imaginem um lago, imagina que você está de frente para um lago, mas aí quando você
vai mergulhar nesse lago, ele é raso. Ele não é profundo. Né? Então, às vezes, a gente está muito na superfície e nunca mergulha. Né? Eu tenho amigos que brincam que a gente sabe pouca coisa sobre muito, sobre tudo, né? A gente tem opinião, uma opinião superficial sobre quase tudo, né? Mas quando é que a gente vai fazer o processo inverso, né? A gente vai pegar uma coisa e saber muito sobre aquela coisa. E esse é o caminho do verdadeiro aprendizado. Eu querer saber tudo, eu não vou conseguir. E às vezes eu saber muita coisa, mais superficialmente, eu não consigo tirar nada profundo dali. Agora, quando eu pego um ponto e ali eu fico, eu aprofundo, é que começam a vir os resultados, né? Tem uma frase que Kardec fala que é: o espiritismo, quando for bem compreendido, e aí ele diz, para isso, isso, isso. Mas olha que curioso, ele diz, quando for bem compreendido. É óbvio que sim, enquanto ele não é bem compreendido, eu não consigo tirar dele tudo que ele oferece. Então, se trata de uma coisa de anos e que eu preciso aprofundar. E muitas pessoas, e esse talvez seja aquilo que mexe com o meu interior, então é nisso que eu quero focar, muita gente nem começou. Então, se a, eu estou usando frases aqui, mas é porque eu vou me lembrando, né, dos momentos que a gente vai estudando. Eu preciso de muito tempo, de muito estudo para saber um pouco. Eu preciso de muito estudo para saber um pouco. Então, a gente estuda, faz uma pesquisa de anos e profunda sobre as questões para aprender um pouquinho. Às vezes as pessoas elas não fazem esse percurso. E aí é a superfície, como eu falei, né? As pessoas têm sempre as mesmas falas, o mesmo aquele raciocínio limitado, e ela não consegue ir além. Ela não consegue ir além por quê? Porque ela precisa realmente decidir fazer isso, né? Agora eu vou entrar nas questões, mas só para resumir essa introdução, que ela é importante, porque também hoje é de uma certa forma, uma conclusão desse apanhado que a gente fez, então é importante falar sobre isso, né? É importante as pessoas entenderem sobre essa decisão de realmente aprender, de realmente saber, de realmente mergulhar no saber. Né, e sair da superfície, e sair simplesmente da decoreba, da frase feita, da frase que a gente ouviu falar e a gente repete. É importante as pessoas abandonarem esse momento e irem para o momento mais profundo, porque é isso que vai trazer resultados novos e resultados mais profundos, né? Enquanto a gente ficar na superfície, vejam bem, e quando eu digo nós espíritos, né, perfeito, a gente está muitos séculos fazendo isso. Sempre na superfície. Sempre na superfície. Sempre. Veja, vou dar um exemplo aqui. Veja que quando a gente fala sobre as virtudes, sobre o amor, sobre o perdão, sobre o bem, é praticamente unânime. Todo mundo concorda. Olha, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que amar, a gente tem que evoluir. Nota que todo mundo concorda. Todo mundo concorda sobre isso. Então, essa parte superficial do reconhecimento dos fins, dos objetivos, isso aí a humanidade já está desde antes de Cristo. A gente já está, de uma certa maneira, com a teoria pronta, né, de que a gente tem que fazer as coisas. Mas quão poucos são os que vão fazer e vão aprofundar e vão fazer a diferença mesmo? Então é uma escolha. Né? Lembrem que a evolução do espírito ela se dá no coletivo, porque a gente precisa um dos outros. Mas a decisão final é individual. Eu não posso estudar pelo Lauro. O Lauro não pode estudar por mim.
Eu não posso evoluir pelo Lauro. O Lauro não pode evoluir por mim. Então, às vezes, as pessoas estão esperando os outros. Estão esperando os outros, porque quando os outros. Mas a gente não precisa esperar os outros, né? A gente pode fazer. Se tratando, por exemplo, estudo da obra de Kardec, eu lembro que eu convivi com grupos que não queriam estudar. E aí, o que tu faz? Quando eu era mais jovem, no período de adolescência ali, que a gente é imaturo, aí a gente quer brigar, discutir, até que eu percebi, mas peraí, eles não querem. E é um direito. Veja, é um direito das pessoas não querer aprender, não querer estudar, não querer evoluir. É um direito das pessoas. Mas eu não precisava fazer o mesmo. Eu podia estudar. E aí, olha que coisa curiosa, quando eu decidi estudar, aí a gente começa a conhecer pessoas que também tomaram essa decisão. E aí a gente troca de companhia, a gente troca de amizade, a gente, então, crescer na vida é justamente isso, né? A gente abandonar coisas, abandonar situações, porque nós já vamos entrar nisso, eu já estou fazendo um gancho para entrar na questão do livre-arbítrio, a lei de liberdade ela é para todas. Então, as pessoas têm a liberdade de fazer as suas escolhas, mas eu também tenho a minha. Então, eu não preciso esperar os outros. Ah, mas está todo mundo no celular, está todo mundo na televisão, está todo mundo focado em outra coisa, mas eu não preciso fazer o que as pessoas estão fazendo. Eu não preciso esperar as pessoas saírem das redes sociais. Eu posso fazer. Eu posso reservar 15 minutos. Ah, mas quando eu tiver. Veja, a gente está sempre criando uma desculpa, mas a gente tem que ver o que a gente pode fazer agora. O que eu posso fazer agora? Eu, por exemplo, eu lembro que eu tinha um hábito que era o seguinte: eu aproveitava quando eu tinha que estar em fila de banco ou fila longa para ler. Então é uma maneira de driblar, né? Aquele momento que tu tá ali e tu vê, nossa, vai demorar, eu já puxava o livro. Então tem que criar situações, tem que você tem que criar alguma coisa, porque se for esperar o mundo, se for esperar os outros, se for esperar os parentes, os amigos e seja quem for, a gente não vai fazer. Né? Então, por isso que é essa importância da gente entender que a mudança é nossa. Se as pessoas não querem fazer, a gente aguarda, né? A gente aguarda, a gente não vai desrespeitar, mas claro que também a gente vai exigir respeito, óbvio. Às vezes as pessoas têm medo, mas será que eu posso? Claro que posso. Assim como eu vou respeitar as escolhas das pessoas, eu posso exigir que elas respeitem as minhas. É uma questão de justiça, um princípio básico da sociedade. Então, por isso que a noção de liberdade que o Espiritismo dá, ele é libertador. Porque eu posso percorrer as etapas da evolução e eu não dependo de mais ninguém. Porque tudo aquilo que os outros fizerem, os outros vão responder por elas, a consciência delas. Agora eu respondo pela minha. E quando eu chegar quando eu chegar no mundo espiritual, o que vai determinar a minha situação é o que eu sou, o que eu fiz, o que eu aprendi. Não é o outro. Então, às vezes a gente se perde nisso, né? A gente mergulha na sociedade e se esconde nela. Então, a gente está na sociedade e se esconde nela. O que a sociedade está fazendo, eu me justifico, mas eu não preciso fazer o que a sociedade está fazendo. Eu não preciso reproduzir o que ela está reproduzindo. Né? Porque se a gente tivesse que esperar toda a sociedade melhorar para evoluir, imagina só o, o tempo que demoraria. Então, isso é muito libertador. Eu posso fazer e não preciso esperar o outro fazer. Isso eu acho que podemos entrar nas questões, se tu quiser colocar alguma coisa também. Não, só complementar aí, né, o estudo continuado nos coloca em condição de
todas as vezes que vamos voltando, vamos pesquisando, o entendimento vai se ampliando, porque o estudo é progressivo, né? Então, quando eu estagno o meu estudo, eu já ouvi que não, só se estuda o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. As outras obras não se estudam. Aí eu penso assim, então o aprendizado vai ficar fechado, restrito a aquele estudo, não vai ampliar. Porque se você vai para o céu e o inferno, a Gênesis, seu entendimento vai se ampliando. Além, claro, do laboratório, né, que são as revistas espíritas, né? Exatamente. E, não, e as pessoas que falam isso, elas desconhecem o próprio pensamento de Kardec. Kardec diz que a gente tem que, inclusive, ler os contras. Quando ele publica o catálogo racional, lá no finzinho da vida dele, ele coloca ali livros que são contra o espiritismo. Então, a gente deve ler de tudo, tanto dos prós quanto dos contras, porque aí sim, quando a gente tem várias argumentações e contra-argumentações, a gente pode fazer um balanço real da nossa crença. Então, é muito interessante a gente pegar bons escritores e colocar eles, comparar. Porque eles são desafiadores, porque eles são tem escritores muito inteligentes e eles colocam problemas que a gente tem que usar da nossa teoria para tentar responder. E nesse exercício, a gente aprende muito. Então, o espírito tem que ler de tudo. O que eu, o que eu critico é quando a pessoa está lendo de tudo, mas não está lendo Kardec. É. Aí é criticável. Por quê? Porque aí ela não está podendo fazer a comparação. Se eu estudar só Kardec, também é um erro. E se eu estudar outras coisas e não estudar Kardec, também é um erro, porque eu preciso das duas para fazer uma comparação. É assim que eu faço comparações. Então, a coisa tem que ser abrangente, não pode afunilar. O problema é quando a gente foge da argumentação. É quando a gente começa a fugir. Quando os espíritos vão falando que os espíritos ignorantes, aqueles que querem nos manter na ignorância, eles propõem justamente isso. Que a gente só escute quem concorda, que a gente só escute quem pensa que nem a gente. Qual é o problema hoje, por exemplo, que a sociedade está vivendo com a rede social? É que ela só chega até elas aquilo que elas querem ouvir. Como os algoritmos, né? Eles conseguem fazer com que só chegue a mim aquilo que eu quero ouvir. Isso é perigosíssimo. Porque se eu só tenho pessoas concordando comigo, se eu só tenho pessoas me bajulando, se eu só tenho pessoas me elogiando, eu começo a acreditar que eu sou algo que eu não sou. E a gente cai rapidinho nisso. Então eu preciso sempre pegar e ouvir algo, às vezes, que me incomoda, mas fazer esse exercício. Não é fácil, não é fácil, mas quando a gente fica no plano da teoria é mais fácil. Por exemplo, ler um teórico. Quando posso, eu sempre pego, no próprio meio espírita, eu pego palestrantes, autores, aí eu digo, eu quero ouvir o que estão falando. E aí eu vou ouvindo. E volta, o movimento espírita é muito criativo, ele tá sempre alguém é o da vez, é o da moda. E aí eu vou vendo, aí eu vou comparando, eu digo, olha aqui. E aí, às vezes acontece que eu digo, olha, o autor falou algo que eu não tinha pensado. Olha, eu preciso pesquisar mais aqui porque eu estou vendo que eu não estou conseguindo resolver todos os problemas que esse autor está colocando. Ou pode acontecer também, isso é normal. A gente começa a ver o autor falando, eu digo, ele não leu tal parte, ele não prestou atenção aqui, ele não viu isso daqui, ele não ligou esse ponto aqui. Aí é assim que funciona, né? Mas vamos para as questões, vamos ler as questões. Então vamos entender um pouco sobre o que é o tão falado no movimento espírita, como o movimento espírita fala do livre-arbítrio. Vamos entender
lembrando a vocês que quando forem ler o capítulo da Lei de Liberdade, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, é muito curioso, e prestem atenção, quem não prestou, agora vai perceber isso que eu vou falar, mas outros quem já é acostumado a estudar já sabe disso. Nesse capítulo, Kardec vai falando de diversos tipos de liberdade. Ele fala de a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade de consciência, daí ele fala em livre-arbítrio. Aí a pessoa fica assim, mas como assim? É porque realmente, quando a gente for estudar a lei de liberdade, a gente vai ver que o livre-arbítrio é um tipo específico de liberdade, que a alma tem, mas ela não tem por completo, porque ela se desenvolve. Então, olha a pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Aí ele coloca: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, aqui ele vai botar uma ligação de consequência. Se eu tenho liberdade para pensar, eu tenho liberdade de agir. Uma coisa vai ser consequência da outra, né? Ah, eu, a minha capacidade de livre pensar faz com que eu tenha a minha capacidade de livre agir. É por isso que a gente não é uma máquina. Então, a gente pensa e a gente age. E porque a gente pode ter liberdade de pensar, a gente pode ter liberdade de agir. Então, está muito ligado a uma coisa na outra, tá? Como eu não quero entrar hoje muito nessa questão do estudo da liberdade de pensar, eu quero ficar na liberdade, essa que ele está falando aqui do livre-arbítrio, que é ligado ao agir, a gente vai prosseguir. Aqui é só para a gente ter uma noção do que ele está, como uma coisa está ligada à outra, para a gente entender melhor. Uma coisa surge para depois a outra surgir, elas estão ligadas, tá? Mas por enquanto eu não vou entrar nisso. Vamos prosseguir a questão para eu chegar no ponto que eu quero chegar hoje. Pode colocar a próxima aí. Agora vem, ó. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Então nós vamos ver que a liberdade de ação, ela está ligado a um tipo, vou deixar um pouquinho mais complexo, mas para a gente entender. Só guarde os conceitos para a gente entender. Um tipo de pensamento que se chama vontade. A vontade é um tipo de pensamento que o espírito tem e que isso faz com que ele tenha liberdade de agir. É um tipo de pensamento. Às vezes, quando a gente não está acostumado, eu não sei quem está nos assistindo agora, mas se quem está nos assistindo agora não está acostumado a estudar filosofia, a gente acha curioso chamar vontade de pensamento, né? Mas é assim mesmo. A vontade é um tipo de pensamento. A alma, ela é composta de diversos pensamentos. Então, eu tenho a vontade, é uma delas. A consciência é outra. Um sentimento é outra. São tipos de pensamento que a alma tem, mas aquela que está ligada ao agir, que dá a liberdade de agir, é a vontade. Então, quando eu falar em livre-arbítrio, ela é a minha liberdade enquanto no campo da minha vontade. Tá? Então, ele diz assim: nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a liberdade ela vai se desenvolvendo. Tá? Ela não é uma coisa pronta, nem para o espírito e nem para o espírito encarnado. Quando eu encarno, por que eu não tenho a liberdade total? Porque eu tenho o corpo barrando essa liberdade. Então, o espírito ele não consegue de imediato exercer toda a sua liberdade. Mas aqui por quê? Por causa do corpo. Tá?
Então, por que eu coloquei essas questões? Só para a gente ter uma pequena ideia do que é esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele está ligado à ação e à vontade. Então, eu tenho vontade e aí eu ajo. Isso constitui o livre-arbítrio. Ele começa na vontade e ele se concretiza na ação. Notem que eu vou usando os termos, as frases, e prestem atenção que é assim que a gente vai construindo a ideia. Então, começa na vontade e termina na ação. Esse é o processo do livre-arbítrio. Tá? Isso vai ficar mais claro. Vamos para a próxima questão, que eu vou ir elucidando mais isso. Aqui, essa questão 851 é que a gente vai entender melhor como funciona a vontade no papel, nesse papel do livre-arbítrio, e ela ligado às provas. Aqui, então, a gente fecha, de uma certa maneira, um círculo do que a gente estava querendo abordar. Por isso que eu quis terminar com essa questão. Aqui ele vai tratar do que é a liberdade junto com a ideia do que é a escolha de provas. Tá? Então, vou ler a questão 851. É uma questão importantíssima para a gente entender toda a teoria espírita. Tá? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Essa pergunta é muito... Só dá uma voltadinha na pergunta para eu abordar algumas coisas nela, Laura, porque ela é muito rica, tá? Ela traz muita informação, tá? Primeiro o seguinte, todas as vezes, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Todas as vezes que Kardec vai perguntar sobre o sentido de alguma palavra, todas as vezes que ele vai fazer isso, ele sempre dá a referência, o significado daquela palavra que ele está querendo perguntar. Por quê? Porque nenhuma palavra isolada quer dizer nada. Nenhuma palavra isolada, fora do seu contexto, diz alguma coisa. Isso às vezes é uma coisa básica da comunicação que as pessoas não percebem na hora de estudar. As palavras, elas não têm um significado próprio, elas têm um significado de acordo com o contexto em que elas estão. Porque elas podem ter vários significados, depende da referência. Então, por isso que quando ele pergunta aqui, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a esse vocábulo? Mas daí a pessoa poderia dizer, mas qual o sentido? E ele dá ali. Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados, então, qual é o sentido da palavra fatalidade aqui? Na própria pergunta ele dá. Todos os acontecimentos são pré-determinados? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, desde a mais novata em doutrina até quem tá estudando. Então, imaginem, será que na nossa vida, pense aí cada um na sua vida, como a gente vê nos filmes, nos romances, né, que estava escrito, estava pré-determinado, será que isso existe? Então, haverá fatalidade? Estão pré-determinados os acontecimentos? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Mas aí ele já coloca uma outra. Se está pré-determinado, como que pode o homem ter livre-arbítrio? Porque se está pré-determinado, veja bem o que quer dizer pré-determinado. Já está estabelecido que aquilo vai acontecer. Se isso for verdadeiro, não há livre-arbítrio. Uma coisa é contrária à outra. Por quê? Porque se está pré-determinado, não importa o que eu faça, que não vai mudar aquilo, porque está pré-determinado. Então ele quer saber, se uma coisa existir, a outra não pode. Porque imaginem, vou dar um exemplo antes de nós entrar na resposta. Depois esse exemplo vai ajudar a entender a resposta. Imagine que a gente queira fazer uma janta, a gente queira comer alguma coisa depois aqui do estudo. Bom, se tivesse pré-determinado que isso fosse acontecer, eu não precisaria levantar daqui,
ir até a cozinha, pegar as coisas, cortar, preparar, cozinhar. Porque se já está pré-determinado, se eu ficar aqui parado, a janta vai acontecer. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso agir, porque se está pré-determinado, ela tem que acontecer. Mas se depende do meu agir para acontecer, não está pré-determinado. Percebe? Então, por isso que a pergunta é muito bem feita. E aí nós vamos ver, vamos entrar agora na resposta. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Olha que. Vamos pegar a primeira frase, que curioso. Ele não está dizendo não, não existe, e ele não está dizendo sim, existe. Ele está dizendo que só existe num caso, a fatalidade. Ou seja, algo pré-determinado. Algo que vai acontecer independente das suas escolhas. Então, existe um caso, olha que curioso, de algo que vai acontecer independente das suas escolhas. Não passa por você escolher. Enquanto a janta ali que eu falei passa por eu escolher, existe alguma. Aí ele diz qual? É a respeito da escolha que o espírito fez sobre a prova que ele vai. E agora eu vou dar um exemplo na prática para vocês. Imagina que se eu pegasse agora e fechasse o livro dos espíritos. Se eu pegasse essa frase agora, não lesse o resto e fechasse o livro dos espíritos. Que é a consequência de quando eu faço um estudo incompleto, apressado, que eu tanto bato na tecla. E eu saísse aos quatro ventos falando para todo mundo, olha, para o espiritismo há fatalidade. O espírito ele escolhe uma prova e ele vai ter que passar por aquilo. E aí eu começar a dizer, olha, a pessoa ela escolhe algo antes de reencarnar, aquilo ali vai acontecer, então aquilo aí eu começo a aumentar, porque eu vou tirando conclusões de uma frase que eu li, não li o resto, e eu digo assim, olha, então as provas que vocês estão passando, o Espiritismo ensina que vocês têm que passar porque estava pré-determinado, eu li no livro dos Espíritos. Olha como o perigo de pegar uma frase, não ler o resto, ou esquecer do resto, e ficar repetindo algo que não é verdade. Porque agora, ao desenvolver a questão, ele vai deixar mais claro o que ele está querendo dizer. Para que a gente não pense que tudo que a gente passa estava escrito e a gente tem que passar e não tem escolha. Eu vim para passar por isso mesmo. Olha agora a importância de ter o estudo completo. E às vezes é isso que eu teimo com as pessoas quando eu vejo elas palestrando ou fazendo uma coisa. Elas pegam uma parte, mas elas não lembram ou não leram da outra. E Kardec completou, que ele explicou. E aqui eu estou dando só um exemplo na prática para a gente entender o cuidado do estudar. Daí diz assim, ó, ao escolhê-la, ou seja, ao escolher a prova, ele elege para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que se achará colocado. Isso aqui é outra curiosidade. Eu estou fazendo esse estudo agora, eu já comentei com alguns amigos, que ainda vai demorar para ficar pronto, que é uma pesquisa muito grande. Eu tô pesquisando o uso que Kardec faz em todas as obras dele das palavras. E quando ele vai tratar de várias questões, ele usa esses termos. Uma espécie de, é como se fosse. Para algumas questões, quando ele vai tratar, ele usa esses termos. Eu estou catalogando isso. E olha que curioso, aqui quando ele vai falar em destino, ele não diz assim, ó, ao escolhê-la, elege para si um destino. Ele diz uma espécie de destino. Por quê? E aqui vem tem uma expressão que a gente usa, não sei se vocês conhecem no estado de vocês, eu não sei se essa expressão é local ou ela não é. A gente diz assim, é o pulo do gato.
né? Eu digo, é a questão-chave para a gente entender a lógica do ensinamento. Quando a gente entende esse termo que ele usa, é uma espécie de, é para a gente não levar o pé da letra. Quando ele está falando aqui que há uma fatalidade na escolha das provas. É uma espécie de destino. Nós já vamos entender por que é uma espécie de destino. Porque lembra que se houver destino, literalmente, eu não tenho livre-arbítrio? E ele já assumiu nas questões anteriores que há livre-arbítrio. Então, se ele diz aqui que há um destino, ele está se contradizendo. Por que ele diz que há uma espécie? E aí ele diz mesmo, e ele explica, é uma consequência mesmo da posição em que se achará colocado. Então, na verdade, o espírito ele escolhe um contexto. Ele escolhe um contexto. E esse contexto vai ter uma espécie de destino. Agora eu vou usar sinônimos e a gente vai ver como clareia. São tendências em que a vida dele vai se encaminhando no decorrer da encarnação. Tendências que são consequências mesmo do próprio meio que ele se inseriu. Então, dependendo da posição social, da classe social que ele vai nascer, dependendo do país, da cultura, do nível educacional daquele país, do nível econômico, do tipo de pessoas que estão encarnadas, em sua grande maioria, naquele espaço onde ele vai conviver. Esses contextos maiores, que eu não consigo controlar, por isso não depende da minha escolha, e por isso eu posso dizer que é uma espécie de destino. Por que é uma espécie de destino? Porque são acontecimentos que vão influenciar a minha vida e que eu não tenho escolha, eu não tenho como controlá-los. Por isso que ele não entra em contradição. Então, esses contextos, que eu não consigo realmente escolher, eu posso, no decorrer da minha vida, usar a minha liberdade para mudar esse contexto ou eu mudar de contexto. Mas até isso acontecer, tem uma série de situações que eu acabo passando por aquele contexto que eu escolhi. Agora, imagina se você escolher reencarnar numa família pobre no sentido material. E imagina você escolher reencarnar numa família bilionária. Percebe que tem uma série de acontecimentos diferentes que vão se desenrolar por causa do contexto. Então, é nesse sentido que ele quer falar sobre o gênero das provas, uma espécie de destino, nesse sentido. Agora, no particular, nós já vamos ver, no detalhe, no dia a dia, aquilo que depende das minhas ações, não há destino, não há fatalidade, há livre escolha. Então, você está. Aqui vamos trazer para a prática, né? Já encaminhando para o final. Você está passando por situações na sua vida que é uma mistura de coisas que não dependem de você com coisas que dependem de você. Essa parte que não depende de você está ligada ao gênero de provas que você escolheu. Aquilo que depende de você é consequência das suas escolhas. Depende de você fazer ou não fazer, agir ou não agir. E é aí que entra a doutrina. A doutrina ela vai ajudar você a entender e suportar aquilo que não depende de você, mas agir e melhorar no que depende. Por isso que não basta o espírita ter um problema e ficar com ele. E dizer assim, estou cumprindo a minha prova. Não. Se depende de você melhorar, resolver, mudar, mude, arrume. Se não depende de você, é um gênero de prova e tente passar por ela da melhor maneira possível. Da melhor maneira. Qual é a melhor maneira? Aí que tá. Vai depender do contexto de cada um. Vai depender da situação de cada um. Lembra aquilo que a gente falou no início, que a gente está no coletivo, mas cada um responde por si?
Às vezes, o que eu tenho que fazer não é a mesma coisa que o Lauro tem que fazer. Às vezes, eu estou numa situação que eu tenho que agir, que eu tenho que falar, que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que lutar, que eu tenho que me defender. Às vezes, eu estou numa outra situação que eu tenho que fugir, eu tenho que calar, eu tenho que separar, eu tenho que ir embora, eu tenho que trocar. O que, que vai determinar? Você vai pegar os ensinos espíritas e vai, junto com o seu anjo guardião, no processo de autoconhecimento, todas as noites, tentar fazer a melhor escolha. Aí você tenta fazer a melhor escolha, analisa as consequências. Ó, melhorou, não, piorou. É assim que você vai vencendo as provas. Por isso que não tem como palestrante espírita dizer o que, que o outro tem que fazer. Não tem? Imagina se o palestrante espírita vai decidir se o casal tem que separar ou não tem que separar. Se o pai tem que ter tal atitude com o filho ou não tem. A gente vai até um certo ponto com conhecimento. Por isso que o melhor caminho se a gente quer ajudar alguém enquanto espírita, é levar a pessoa a estudar. E ela vai usar aquele estudo, aquele conhecimento, aquele remédio, né? De acordo com a doença que ela tem. Porque é ela que vai saber. A gente tem que tornar as pessoas responsáveis. Quando a gente vira guru das pessoas, a gente está sendo leviano. Porque a gente está tirando a responsabilidade de quem tem que agir. É como se eu estivesse pegando as provas dos outros e tentando eu resolver, mas é ela que tem que passar pela prova, ela que tem que resolver. Claro que se você puder dar uma solução, mas aí sempre tem que ter todo o contexto, analisar. Não tem como fazer uma regra para todo mundo. Né? Por isso que quando a gente vai tratar de moral, a gente trata genericamente. Porque quem está nos ouvindo, cada pessoa está numa situação. Mas, ó, refiro-me às provas físicas. Agora ele deixa mais claro o que, que é essa espécie de destino, essa espécie de fatalidade, esse gênero de provas. As provas físicas. Já vou pegar um pouco disso. Porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio contra o bem e o mal, é. Olhem bem a frase Kardec para vocês não dizerem que o Michel está inventando. É sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, olha bem, agora ele separou as provas de uma maneira diferente, as físicas e as morais. Nas morais, eu sempre tenho escolha. As físicas, não. Então, é nas físicas que está o contexto. O que, que é as físicas? Aqui eu posso entender físicas, tanto o corpo quanto o mundo físico. Notem que no mundo material eu não tenho controle absoluto da vida material. Eu não tenho. Então tem certas coisas que o meu corpo vão acontecer com o meu corpo que eu não depende da minha escolha. Claro que com a minha escolha eu posso piorar meu corpo ou eu posso melhorar o meu corpo. Mas além das escolhas que eu faço com o meu corpo, vão acontecer coisas com ele que não dependem só das minhas atitudes. Então eu posso ser uma pessoa extremamente saudável, extremamente cuidadosa com o meu corpo, então eu fiz a minha parte, mas aí vem o infarto, vem o câncer. E aí a gente vai lá no médico e descobre que é uma coisa genética, é uma coisa que foi criado por alguma coisa externa que a gente não tinha conhecimento. Nota, não passou pela nossa escolha. Então, essas coisas que não passam pela nossa escolha do mundo físico, ou, por exemplo, vamos agora, eu citei uma coisa do corpo, vamos citar uma situação agora social. Imagina se os líderes mundiais resolvem entrar em guerra e todo mundo se explodir. Olha, eu estou sendo bem catastrófico aqui, mas para a gente entender a noção.
Eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como controlar. A gente está aqui conversando agora, de repente aí tem uma guerra atômica aí no planeta, explode. Todo mundo vai desencarnar. Passou pela minha vontade, pelas minhas escolhas? Não. Então eu não tenho controle total do mundo físico. Por isso que no mundo físico eu tenho uma espécie de destino. Eu não tenho controle total. Agora, com relação às provas morais, ou seja, ele dá as provas morais e as tentações. Aqui ele vai mostrar o que é as provas morais. Ó. É algo que tem a ver com o livre-arbítrio, quanto ao bem e o mal. As escolhas que eu faço diante dos acontecimentos que se dão à minha volta, as escolhas que eu faço, isso eu tenho escolha. Então eu não tenho como controlar a reação dos outros, eu não tenho como controlar a reação da sociedade, eu não tenho como controlar 100% o meu corpo, mas como eu vou agir diante de todos esses contextos, isso eu posso escolher. Eu não tenho como escolher, pelo menos ainda, né? Claro que lembra que a Terra também evolui, né? Por isso que quando a gente chegar nesse ponto, a gente já não sofre mais provas. Por isso que o espírito ele vai vencendo as provas. Claro que quando a ciência chegar no ponto em que ela controla totalmente o corpo físico, e a gente está se encaminhando para isso, aí eu já não passo mais por essa prova. Mas por enquanto eu não controlo 100% o corpo físico. A gente já controla bem melhor do que há décadas atrás. Mas eu não posso escolher ainda e evitar que o câncer apareça. Mas eu posso escolher como eu vou me comportar diante do câncer que apareceu. Nota a diferença? Nota como não entra em contradição a espécie de destino, as provas físicas, com o livre-arbítrio? Significa que eu não escolho o exterior, mas como eu vou agir perante o exterior, eu escolho. Nota como é claro, e isso está ligado à ideia das provas. Mas isso que eu estou passando agora é prova ou é expiação? É de encarnação passada ou não é dessa ou é dessa encarnação? Às vezes não fica claro, mas isso no processo é irrelevante. Tu saber se é uma expiação, se é só uma prova. A questão é ou é prova ou é expiação, ou tem a ver com a encarnação passada ou é dessa. Isso é fato. Mas o mais importante é como eu vou agir perante essas situações e como eu faço para ou melhor passar por elas ou resolver. Essa é a questão. Essa é a questão consoladora do Espiritismo. E nem sempre eu vou saber por quê, como, onde, qual. Isso a gente não sabe agora enquanto está no corpo. E nem adianta evocar os espíritos perguntando, porque os espíritos não entram nessas questões. Eles nem vão dizer, daí vem um espírito lá mentiroso e inventa toda uma história, porque você insiste na pergunta. Mas isso aí é irrelevante. E às vezes até prejudica a prova que você está passando, então você não pode nem saber. Mas a questão é, o que eu estou passando, eu criei ou não criei? Se eu criei, nessa aqui, a resposta já está dada. Eu mesmo criei, então eu tenho que criar um jeito de resolver. Mas se eu não criei, como eu vou enfrentar isso? Como eu vou resolver isso? Qual a melhor maneira de lidar com isso? O que Deus quer de mim nisso? Essa é o cerne da questão. Pode seguir mais um pouco para nós finalizar. Ao vê-lo fraquejar, agora ele vai falar um pouco sobre o que eu já estava abordando, por isso que eu abordei antes para ler depois. Um espírito bom pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixará de prevalecer. Aqui, para encerrar, que eu quero colocar o mais importante. Não confundam a capacidade de eu executar uma ação com a minha vontade de executar a ação. São coisas diferentes. Os espíritos,
eles têm acesso às ações, ao externo, mas a vontade é sempre do espírito, por isso que eles têm livre-arbítrio. Por isso que livre-arbítrio, ele é a liberdade da vontade. Vou dar um exemplo. Imagina que você quer tomar um sorvete. Então você está com essa vontade. É sua. E aí você tem aí um pote de sorvete no seu freezer. Então você tem ali, você pode levantar, digamos que você tem as pernas saudáveis, tem tudo. Eu tenho minha vontade, todos os meios de chegar até o sorvete, eu tenho. Mas digamos que alguém ate você, acorrente você. Você não consegue tomar o sorvete. Eu posso te torturar você para dizer que não gosta de sorvete, forçar você, através da dor e da tortura, dizer que não gosta de sorvete, mas eu nunca vou ter acesso ao seu mundo interior, onde ali você conserva livremente a vontade de gostar de sorvete, de querer sorvete. Nota a diferença? Eu nunca consigo acessar esse ponto, por isso que por isso que esse conceito é o conceito de livre-arbítrio. Isso eu nunca perco, eu nunca consigo tirar. A sua vontade eu não consigo mudar. É só você que decide. Eu posso lhe constranger exteriormente, na ação, ou obrigar você a me mentir, mas eu não consigo ter acesso ao seu mundo interior, onde está a vontade, por isso que é um pensamento, e fazer ela mudar. Eu posso lhe obrigar exteriormente, percebe a diferença? Por isso que lá quando os espíritos perguntam, tem uma questão que os espíritos falam que a autoridade dos espíritos superiores sobre os inferiores é irresistível. Mas o que eles estão querendo dizer quando lêem essa questão? É que os espíritos superiores, eles conseguem fazer com que o espírito não faça tudo o que ele quer. Mas não quer dizer que mudou a vontade do espírito. O espírito continua lá dentro dele com a vontade de fazer aquilo que o espírito superior não deixou. Então ele conservou o livre-arbítrio, mas ele consegue impedir que o espírito não realize. Percebe como não tem contradição? Então era isso, para a gente finalizar. Eu espero ter contribuído para a gente saber separar as noções de livre-arbítrio com o mundo físico, o mundo exterior, que a gente tenha entendido a questão do que são os gênios das provas, de todo esse processo que o espírito passa. Eu espero ter contribuído para facilitar o aprofundamento dessa questão. É claro que a gente não pode tratar de tudo, mas agora eu espero que todos já tenham uma visão. Se vocês disserem assim, depois desses 4 encontros, olha, eu tenho hoje um pouquinho mais de noção sobre os conceitos que foram tratados do que antes, eu cumpri com o meu objetivo. Eu quero já agradecer ao Lauro pelo espaço e desejar a todos aí um bom final de ano, um bom início de um novo ano, e que realmente eu possa ter sido claro, contribuído, e aí no futuro, quando vierem as questões, também poder ver o que o pessoal está questionando sobre o assunto. Muito bom, Michel. Eu que agradeço, nós aqui agradecemos, eu falo em nome do canal Revelar, pelo estudo, e claro que isso aqui é só uma pincelada no que o monte que a gente ainda tem que conversar, estudar, trocar ideias, porque tudo vai convergir sempre para o mesmo princípio, que é buscar a verdade, e essa verdade, à medida que a gente vai caminhando, essa verdade, o véu vai se levantando, mas precisa desse esforço, dessa vontade, né, Michel? Pessoal, me despeço aqui também, desejando a todos aí um ano novo cheio de paz, cheio de luz, muito trabalho, muita prosperidade. Tá bom, pessoal? E nós nos encontramos, então, no próximo vídeo aí. Paz e luz a todos. Michel, brigadão, um abraço para você e família aí.